E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Vamos ler do verso 11 até o verso número 20, que diz assim: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bode. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse a pisar no meu átrio? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e as luas novas e os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai a causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amados, o profeta Isaías, falando ao povo de Deus sobre o pecado, sobre a atitude do povo. E o Senhor diz através do seu profeta de que ele está cansado, ele já está farto da maneira em que o povo se portava. E ele fala aqui no verso 12: Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse a pisar no meu átrio? Ou seja, eles faziam as coisas, as solenidades, vamos traduzir para os nossos dias, os cultos, como um protocolo, como um bater de ponto. E o Senhor está perguntando: vem cá, quem que está obrigando isso de vocês a fazer desta forma? Nós fazemos o culto de adoração ao Senhor. Fazemos o culto para exaltar o nome do Senhor por amor a Ele e não por uma obrigação, por cumprir um protocolo. Só que o povo estava fazendo desta forma, não somente o povo, mas a liderança. E o que eu costumo dizer, a história se repete e o povo de Deus continua sendo o povo de Deus. O mesmo povo que saiu lá do Egito, o mesmo povo que saiu de lá, reclamando, murmurando, se distanciando do Senhor, continuou. Isaías está profetizando lá atrás. Isso continua a ponto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 9, e vai citar esse texto, especificamente o verso 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente,
já como Gomorra seríamos, e semelhantes a Sodoma. No caso, o contrário, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O apóstolo Paulo vai citar esse texto lá à igreja de Corinto, triste pela conduta da igreja, do povo de Deus. Anos depois, mais de 700 anos depois disso aqui, a história se repete na igreja de Corinto e continuou se repetindo nas 7 igrejas da Ásia e continua se repetindo nos dias de hoje. Muitas pessoas podem ser perguntadas hoje pelo Senhor: quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse a pisar no meu átrio? Não continueis a trazer ofertas vãs, tolas. Muitas pessoas estão brincando com o Senhor neste tempo, como faziam no passado, continuam fazendo hoje. Vão às igrejas, mas é como se não fosse. E vão de qualquer maneira. E continuam levando a vida de qualquer maneira. Assumiram um compromisso com o Senhor, mas um compromisso de boca. Não foi um compromisso de coração. Dizem que amam ao Senhor, mas são apenas palavras. De fato, não expressam isso nas suas atitudes. O povo continua o mesmo. Graças a Deus que não é a totalidade. Parte, assim como no passado, parte do povo. Mas precisamos entender que o Senhor é misericordioso. Verso 18, olha, vinde então. Ele fala no verso 16 e 17, para lavar e purificar, tirar a maldade dos atos diante dos meus olhos e cessar de fazer o mal. Aí ele fala, aprendei a fazer o bem, fazer o que é justo, o que é certo, ajudar o próximo. E aí ele fala, vem então e me questione, me pergunte e diz, Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, façam isso, mude a conduta, purifique os vossos corações, que o Senhor ele irá perdoar. Ele fala, ainda que sejam pecados horríveis, eles se tornarão brancos. O Senhor é misericordioso. E aí ele diz no verso 19, se quiserdes e obedecerdes. Então, é uma condicional. Se você quiser, não é só querer, eu quero, Senhor. Mas se quiser e obedecer, comereis o melhor desta terra. Muitas pessoas não estão comendo o melhor dessa terra porque não têm obedecido ao Senhor. Dizem que Ele é o Senhor, mas não o obedecem. Verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. É o Senhor que está dizendo. Se você quiser, vai comer o melhor dessa terra. Se não quiser, vai ser devorado. É a palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos dá uma palavra de exortação para que venhamos a voltar para o caminho. Para acertar as nossas vidas e as nossas condutas. Para poder comer o melhor desta terra. Para poder não somente chegar diante do Senhor e apresentar ofertas vãs, cultos por cumprir um protocolo, mas sim de coração, adorar ao Senhor de coração e em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe
Tenha um excelente dia nesta manhã. Que o Senhor venha derramar sobre você uma unção para renovar a sua mente, o seu entendimento, para que possamos estar chegando diante do Senhor de uma maneira certa, de uma maneira correta, e de coração podermos adorar ao Senhor para poder comer o melhor dessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.